Esse é um tema para se respeitar e, portanto, não é intenção minha nesse encontro dar nenhuma receita de bolo para solucionar um tema tão complexo. Minha intenção é apenas chegar mais perto do tema, compreender um pouco mais profundamente o tema e fazê-lo com o uso tanto da psicologia ocidental quanto de alguns insights importantes do que eu chamo de psicologias orientais. No caso especificamente o budismo, que é uma verdadeira psicologia que tem me ensinado muito nos últimos anos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções são a nossa experiência mais íntima, né? mais no coração, as experiências mais centrais. Sempre que surge no campo da nossa consciência uma resposta emocional a uma situação que a gente vive, essa resposta é uma síntese de toda a nossa história. Ela vem integrando numa resposta fisiológica, num colorido na consciência, toda uma história, todo um conjunto de experiências, todo um sistema de significados. Então, quando a gente reage emocionalmente, a gente está presentificando toda uma história. Vem a emoção e colore a nossa consciência como uma resposta que é justa naquele momento, para aquilo que a gente está vivendo. É talvez, o aspecto mais central, mais autêntico da experiência do eu. Porque a emoção frequentemente não responde àquilo que a gente pensa. Responde àquilo que a gente acredita no nível mais profundo. Mesmo que eu entenda uma situação racionalmente de determinada maneira, a minha emoção pode me mostrar que eu trago um outro entendimento paralelo, derivado de uma crença mais profunda, fruto da minha história, das minhas feridas, dos meus tropeços e dos meus aprendizados, né? Eu vejo algumas famílias de sentimentos e de emoções. Por exemplo, uma das famílias eu chamo de os sentimentos de acolhimento. Sentimentos de acolhimento são aqueles da ordem do afeto, do amor, da amizade, que os evolucionistas, os darwinistas diriam que são sentimentos fundamentais para a própria sobrevivência da espécie, na medida em que esses sentimentos de acolhimento são responsáveis pela manutenção da prole, pela formação de um clã, pela formação de uma família, sentimentos de simpatia, e aí também o do desejo sexual, todos eles fazem parte dessa família dos sentimentos de acolhimento. Quando uma pessoa experimenta esse sentimento, ou experimenta a energia dessa família, ela constrói. Constrói, forma vínculos, se gratifica, ajuda a gratificação e a necessidade dos outros. Então, biologicamente, nós temos nesse tipo de sentimento aquilo que é o mais gostoso, o mais prazeroso e o que nos faz nos sentirmos seguros. Mas, infelizmente, não é o único tipo de família que nós acolhemos dentro desse universo das emoções. Tem também o que eu chamaria de a família do confronto, ou as emoções de confronto. Especialmente o medo, que é a nossa reação natural de frente a um possível dano. A raiva, que é a disposição de fazer o confronto quando algo frustra, quando algo machuca, quando o inimigo surge. A ansiedade, o estado ansioso, que é a antecipação do risco. Colocaria também a mágoa como resultado já do confronto, da ferida que vem do confronto. Essa, então, é a segunda grande família dos nossos sentimentos.
Ainda tem uma outra família de sentimentos que eu chamaria de as emoções de comparação. Entre as emoções de comparação, nós encontramos o orgulho, quando eu me sinto vaidoso de mim mesmo, quando eu me sinto superior, quando faço coisas que acho que outros não fariam, não seriam capazes de fazer, então vem esse sentimento de orgulho. Tem ainda a inveja. Dentro da família da comparação, a inveja é das que provocam mais sofrimento. Na inveja, eu me acho injustiçado de certa forma porque o outro tem o que eu não tenho. E eu não consigo compartilhar da felicidade do outro em ter o que tem, ou fazer o que faz. E então, isso se repercute em mim como um estado de sofrimento, que é o da inveja. Tem também o sentimento da inferioridade, também parte importante da família da comparação. Aquele em que eu, olhando o outro, não é bem o que ele tem o que me faz sofrer, mas sim a grandeza do outro, que eu atribuo ao outro, que provoca esse sofrimento em mim. Então nós temos já 3 famílias, a do acolhimento, a do confronto e a da comparação. Ainda uma outra família, que é a das emoções de perda, também uma outra fonte importante de sofrimento. E eu assinalaria o desespero, que é a iminência de que algo, de que uma perda vai suceder e eu não posso fazer nada, a impotência disso. O ciúme, também fonte profunda de sofrimento, que é a perda de um lugar especial na vida e nos sentimentos de outra pessoa. E por fim, o luto. Talvez a mais profunda das emoções de perda, em que a perda já se consumou, se tornou inevitável, e então você passa o tempo para que as coisas se reacomodem dentro daquele estado de tristeza e de despedida. E ainda uma última família, a 5ª família, que eu vou chamar de as emoções ou sentimentos de plenitude. Eu chamaria então de emoções de plenitude, ou sentimentos de plenitude, os estados de quietude, os estados de paz, os estados de reconhecimento do existir e a paz que vem disso, os estados de comunhão, sentimentos de comunhão, quando o encontro profundo ocorre, derivado disso o sentido de comunidade, quer dizer, o senso de um time, de uma família, de uma humanidade, de um universo em que você se insere, se integra, o sentimento de integração. E também o desejo positivo, ou desejo de libertação do sofrimento, do seu sofrimento, e o desejo de libertação do sofrimento dos outros. E como último aspecto dessa última família, o sentimento de generosidade. Então, até agora, a gente fez só um mapeamento de alguns grandes sistemas da nossa vida emocional. É uma classificação que eu apresento para vocês de uma forma meio aleatória, porque é o meu entendimento disso, é a maneira como eu compreendo a identidade dessas emoções e como elas podem se integrar a outras emoções com identidades similares. E tem unicamente a função de mostrar assim, como nós transitamos em diferentes faixas de experiências, né? Como vibrações diferentes ocorrem dentro de nós e cada uma delas tendo a sua, vamos dizer assim, o seu próprio sistema. Como eu falava no início, cada um de nós aqui
eu me coloco em primeiro lugar, tem dificuldades com uma ou outra dessas famílias ou uma ou outra das emoções correspondentes a algumas dessas famílias. Bom, em primeiro lugar, eu queria trazer um conceito que você encontra nas filosofias orientais de que emoção, sentimento, correspondem a faixas vibratórias específicas de uma energia universal que tem várias tonalidades, né? De acordo com essa visão, todo o universo é energia. O mundo material é uma dimensão da energia. O mundo emocional é outra dimensão da energia. Assim como o mundo mental também seria outra dimensão da energia. De acordo com essa visão, a emoção vibra entre o pensar e o agir. Quer dizer, nós somos dotados de um corpo, né? Fisiologicamente, a emoção corresponde a toda uma alteração bioquímica nesse corpo, mas para a ótica da psicologia oriental, não só isso. Também existiriam outros veículos, vamos dizer assim, corpos energéticos, né, não visíveis ao olho nu, que vibram com a faixa correspondente à emoção que visita a nossa consciência. Então, a emoção seria uma taxa vibratória de um corpo sutil, de um corpo energético. Da mesma forma como o pensamento é de um corpo ainda mais sutil. Então, sob essa ótica, a emoção está entre o corpo físico e o corpo das emoções. Portanto, o que chega do corpo à mente, vamos dizer assim, ao pensamento, passa e é colorido pela emoção. O que vem do pensamento e chega ao corpo é também colorido pela emoção. De maneira que a forma como o nosso sistema emocional está constituído interfere tanto na nossa ação, como interfere na nossa concepção das coisas. Molda, até um certo sentido, as nossas preferências intelectuais e as nossas conclusões a respeito das nossas experiências. Uma característica da vida emocional é que ela, como tudo no universo, funciona e atua em nós como fluxos. E em condições normais, uma experiência emocional vai ter o seu início, vai ter o seu ápice, vai começar a enfraquecer e vai sumir do campo da consciência. Por mais dolorosa que seja a experiência, ela vai cumprir o mesmo ciclo. Se ela é muito boa, vai também cumprir o mesmo ciclo. E talvez derive disso uma frustração porque o bom acabou. Mas também quando é uma emoção venenosa, ou uma emoção que gera sofrimento, ela vai cumprir o mesmo ciclo e também vai terminar. A duração desse fluxo, obviamente, vai depender do significado que tem para você a experiência que você vive. Então, a emoção depende, como eu dizia no começo, da minha história. Depende se ela chega como um fluxo natural, derivado ou de uma frustração, ou de uma gratificação, vem e vai embora, ou se ela engancha em coisas que eu tenho, e aí ela não vai embora. Ou fica muito tempo, ou tende a se repetir frequentemente a qualquer sinalzinho que aponte para aquela ferida. Por trás disso tudo, por trás da força da reação, da intensidade, da continuidade da reação, sempre está a leitura que eu faço do que eu vivi. Não só a leitura racional, mas a leitura mais profunda, a leitura do meu código de crenças, dos valores que eu trago. E se isso não é resolvido a tempo, pode chegar a interferir profundamente na vida da pessoa. Eu até arriscaria dizer que o nível de saúde de uma pessoa está relacionado ao fluxo da sua consciência transitando por todos os espectros da sua experiência. Quando ela corta e impede
que a consciência chegue, viaje por todos os espectros da experiência, aí começa um comprometimento mais ou menos grave da estrutura psíquica dela. Quando esses cortes vão sendo mais intensos e a tendência é que sejam, para que a pessoa se proteja da vida, aí então comprometimentos realmente graves podem chegar a acontecer. Porém, em condições normais, o fluxo vai se cumprir. Esses fluxos, em geral, têm a ver com necessidades básicas nossas, né? São necessidades de afeto, são necessidades de segurança, necessidades de se sentir com valor, necessidades de pertinência, necessidades de fazer parte de um grupo, necessidades, inclusive, de vivência do potencial que nós trazemos. Então, por detrás dos nossos sofrimentos, das nossas emoções, em geral, tem necessidades. Quando nós sofremos, uma necessidade nossa, básica, foi agredida, vamos dizer assim, não foi satisfeita. E uma parte importante do trabalho com a emoção é aprender a identificar qual é a necessidade que está por detrás do estado em que nós vivemos e sofremos. E aí são muitas as maneiras como nós podemos reagir a essas alterações de fluxo. Vamos focalizar um pouco mais, já que nós tivemos alguns minutos considerando sistemas emocionais, fluxos emocionais, a relação da emoção com o seu sistema de significados, a relação da emoção com o seu sistema, sua história, inclusive com as suas feridas. Mas compreendendo que a emoção é um aspecto importante da vida, que tem uma função existencial, dizem os darwinistas, tem uma função de sobrevivência da espécie, né? O contato, a compreensão, a leitura, o bom entendimento da vida emocional. Quando a emoção não é tratada com escuta, com sensibilidade, qualquer emoção, quando o sistema de trocas de uma sociedade não integra o que uma pessoa sente num sistema de diálogo que respeite o sentimento como um elemento importante da experiência, ao contrário de como a pessoa deveria ser, quais as obrigações que a pessoa deveria ter, que ela não deveria funcionar desse jeito, ou seja, qualquer forma desqualificativa em relação às emoções, quando o sistema de diálogo não convida a sensibilidade emocional para a interação, sempre, inevitavelmente, distorções do desenvolvimento das pessoas acabam acontecendo. Isso porque nos últimos 30 anos, 40 anos, fala-se repetidamente sobre a importância do diálogo na relação dos pais e filhos, o diálogo entre marido e mulher, coisa que na primeira metade do século XX, período em que a organização da sociedade em muitos países, em muitas culturas ocidentais, e aí muito por influência da religiosidade, estavam focalizadas demais no que uma pessoa deveria ser, desqualificando o que uma pessoa realmente era, o que ela realmente sentia. Então, a gente vive um tempo, felizmente, em que há um resgate do valor do que a pessoa é, do que ela sente, mais do que o que ela deveria ser. É evidente que a cultura toda se organiza em cima de expectativas sociais. Então é inevitável que sempre haja uma expectativa em cima do que uma pessoa deveria ser. Mas quando, no diálogo, na troca, não se considera a honestidade emocional de um indivíduo, não só isso é causa de profundo sofrimento, como, com o tempo, desorganiza as relações e desorganiza a sociedade, gerando distorções de comportamento, enfim. Eu gostaria de novo, aleatoriamente, nessa conversa nossa, trabalhar com dois grandes conceitos. O conceito do homem natural, ou do ser natural, do ser humano natural, e do ser humano espiritual. E acho que a gente anda num terreno pedregoso, precisa ir com cuidado, porque o conceito espiritual é um daqueles conceitos complicados,
na minha opinião, na nossa cultura. Então eu vou entrar um pouquinho no que eu considero o homem natural e a gente vai reconceituar daqui a pouco o que é o homem espiritual. O homem natural é aquele em que todos os fluxos naturais se cumprem. O homem natural tem um sistema de desejos que aponta suas necessidades, tanto biológicas como as suas necessidades psicológicas. O homem natural vai atrás delas. O homem natural vê no desejo, na sua busca pelo prazer, o caminho da sua felicidade. Ele vai atrás e tenta. Ele pode conseguir e pode não conseguir. Quando ele consegue, fica muito feliz, em geral, durante algum tempo, por ter conseguido realizar o seu desejo. No entanto, inevitavelmente, esse homem natural vai descobrir que tudo se modifica. E aquilo que ele buscou, aquilo que ele conseguiu, como eu dizia no começo, vai ser sucedido por outros tipos de experiência. Então o homem natural vai ter momentos de prazer e vai ter momentos de dor. E esses momentos de prazer e de dor são, para o homem natural, a verdadeira natureza da existência humana. O homem espiritual, e aí eu quero diferenciar do homem religioso, porque não é disso que eu estou falando, não estou falando de uma opção cultural por uma maneira de ser, por uma religião, enfim. O que eu estou falando é do homem que cansou disso. O homem espiritual tem uma outra busca. O homem espiritual pretende conhecer todas as suas potencialidades. O homem espiritual pretende lidar com o sofrimento de uma forma mais profunda do que faz o homem natural. O homem espiritual busca a plena potencialidade da sua vivência, da sua consciência e da sua felicidade. Então, para o homem espiritual, e aí eu preciso assumir frente a vocês, que o que me faz pensar no homem espiritual é o que eu ouvi e li dos ensinamentos budistas, que dizem que todo homem possui uma tripla natureza. Uma natureza bruta, que eu chamaria do nosso homem natural, uma natureza sutil, que é também o homem natural, que é todo o pensamento e todo o psiquismo em cima da vivência, e uma natureza sutilíssima, como eles chamam. O que é a natureza sutilíssima? Do ciclo de buscas do homem natural. O homem natural sempre tem um eu em busca de gratificação. Esses ensinamentos espirituais dizem o seguinte: um ser humano só não contacta isso porque faz barulho demais. Existe todo um tagarelar interno, uma busca incessante, uma inquietude incessante na busca da gratificação, na busca do prazer. O homem espiritual é busca constante, movimento constante. O homem espiritual é silêncio, é agora, é consciência plena da vida que se desenrola. Para esses ensinamentos espirituais, estados de felicidade profundos surgem do silêncio e não da busca. O que é um contrassenso para o homem natural. O homem espiritual só tenta se descomplicar de si mesmo. Faz isso, em primeiro lugar, para conseguir sentir paz. Porque a vida do homem natural, especialmente quando ele embarca mesmo na busca com muita intensidade, tudo que ela não tem é paz. E se a gente levar a sério o ensinamento de Krishnamurti, que diz que o mundo somos nós próprios,
Se a gente vive num mundo de guerra, é porque nós não temos paz dentro de nós. Então, o que eu estou agora definindo de homem espiritual é aquilo que existe embaixo de toda a nossa confusão. Não está fora de nós, não é um Deus fora de nós e não tem nada a ver com uma instituição, com uma religião. Significa algo que pode ser encontrado apenas no silêncio. Vamos dizer assim, na ausência da busca. Então, se para o homem natural as emoções venenosas são um sofrimento inevitável e tudo bem, ou seja, eu posso continuar vivendo e vivo com todos os meus sofrimentos, pela ótica do homem espiritual, que busca todo o seu potencial de felicidade, a emoção venenosa não é só causadora de conflitos e de sofrimentos em outro e mesmo sofrimentos em si próprio. As emoções venenosas são a destruição do campo possível para o atingimento daquele estado mais profundo. Nesse aspecto, as tradições espirituais, que são psicologias da transcendência, se preocupam em desintoxicar-se das emoções venenosas, não para deixar de ser um homem natural, porque o abandono do homem natural, como feito frequentemente pelas religiões, significa apenas um estereótipo, um molde que tenta limitar o funcionamento do homem natural na busca de uma personalidade adaptada a certos valores que são esperados dela a partir de uma instituição. Espiritualidade não tem nada a ver com isso. A espiritualidade integra o homem natural, aceita todos os fluxos, porém descobre que por detrás dos fluxos, no silêncio, uma outra qualidade de experiências começa a surgir. Para o homem natural, desintoxicar-se das emoções venenosas é uma coisa ótima. Descobrir alguns instrumentos com os quais fazer essa desintoxicação é muito importante. Simplesmente porque assegura, dentro do seu fluxo natural, um estado de vivência mais pleno, mais feliz. Para o homem espiritual, além disso, há também a chance de começar uma outra via de investigação das possibilidades de felicidade, de energias felizes que existem dentro da consciência humana. Então, só para exemplificar, eu essa semana mesmo tive uma experiência de arrepio conversando com uma pessoa que me descreveu uma experiência que ela tinha tido e nunca tinha contado para ninguém, em que ela olhava uma planta num estado emocional muito angustiado, olhava essa planta e de repente ela se deu conta ou sentiu que a planta, isso foi um estado alterado de consciência que ela teve, a planta e ela eram já a mesma coisa. Ela podia sentir a planta e tinha uma chuvinha fina caindo, a chuvinha fina caindo na planta, caía nela. E ela sentia que toda a vida pulsava dentro dela. Havia uma interação de todas as coisas. Tudo pulsava, tudo inter-relação. Vida una em todas as coisas. E junto com essa sensação, com essa percepção, veio um estado de êxtase, de felicidade profunda, de integração e de expansão. Alguns talvez tenham tido experiências similares aqui. Outros não. O que importa é que isso é apenas um exemplo do que está aberto ao homem espiritual. Porque se para ela aquilo aconteceu num estado de angústia profunda, e ainda assim aconteceu, as verdadeiras tradições espirituais buscam explorar esse tipo de estado de uma forma metódica, por uma filosofia de vida, por uma maneira de ser. E essa maneira de ser, eu poderia perfeitamente definir como aprender como desintoxicar-se de todas aquelas toxinas naturalmente humanas, ou seja, do homem natural, naturalmente humanas, mas que, num contexto de busca da felicidade profunda, podem ser impedimentos graves. Então, só para resumir,
o homem natural ganha muito aprendendo a se desintoxicar das suas emoções. Para o homem espiritual é absolutamente essencial e necessário, porque começa uma outra faixa da experiência, que são as experiências de paz profunda, né? Que trazem um paradoxo cruel, que é o fato de que para o homem natural a felicidade está na busca da gratificação, para o homem espiritual está na ausência de qualquer busca. Como que uma pessoa pode administrar a sua desintoxicação emocional, vamos dizer assim? Eu vou trazer para vocês algumas ideias, não como receita de bolo, se bem que em algum momento isso possa parecer assim, mas apenas como um entendimento de como algumas coisas acontecem dentro de nós e como a gente pode proceder para limpar o nosso sistema das fontes de sofrimento. O primeiro grande instrumento, eu vou chamar isso de primeira habilidade. A primeira habilidade é a habilidade da consciência da própria experiência. É a habilidade de estar em contato com o que quer que ocorra nesse exato instante. Essa é uma habilidade que cresce, é uma habilidade que todo ser humano normalmente tem, mas que pode ser prejudicada por certos processos educacionais ou certos jogos de ego em que normalmente nós vivemos sem nos darmos conta. A capacidade do contato com a experiência ou a capacidade da auto-observação é facilmente desenvolvida. Basta apenas querer, basta apenas ligar-se para o que ocorre agora e começar a se tornar cada vez mais íntimo de todos os fluxos emocionais. O homem natural, muito frequentemente, não tem essa preocupação. O que importa para ele é viver as coisas como as coisas acontecem. Essa habilidade significa a porta de entrada para o autoconhecimento. Então, é o refinamento da sensibilidade para o que se passa aqui agora. É a primeira grande habilidade sem a qual não se faz nada. Por isso que todos os caminhos espirituais de autoconhecimento são focalizados na autoobservação e na meditação. Essa é uma habilidade que pode crescer diariamente em nós, contanto que nós aprendamos a ver como ocorre o fluxo do pensamento em nós mesmos, quando nós interrompemos esse fluxo, como nós paralisamos esse fluxo, como nós nos fixamos em algumas coisas, como nós apagamos de vez em quando, né? Mesmo como Gurdjieff dizia, vocês acham que estão acordados? Não, vocês estão dormindo. E se a gente parar para observar durante boa parte do dia, dá a impressão que a gente está acordado, mas na verdade a gente está dormindo, porque a gente não tinha consciência naquela hora de ser, consciência do fazer, consciência do que vivia. Então, o resgate da consciência do agora é a primeira grande habilidade. A segunda grande habilidade é a habilidade de dar significado à experiência. Aquilo que é percebido poder ser lido de uma maneira clara o suficiente para que a nossa resposta ao mundo possa ser uma resposta autêntica e que funcione. Nos casos de raiva, nos casos de frustração, em que uma outra pessoa realmente está envolvida e que a resolução do problema depende da comunicação, a capacidade de compreender o significado do que ocorre é essencial. E especialmente identificar a necessidade por detrás disso. Existe um programa que está sendo desenvolvido hoje nos Estados Unidos e que eu acho que isso deveria chegar no Brasil, que é um programa para estudantes, ensinado nas escolas, e para jovens delinquentes. É um programa sobre como administrar a raiva, né? E um dos pontos importantes do programa é justamente isso. Sempre que surge uma raiva, uma frustração grande, identificar qual é a necessidade que foi agredida, né? Primeira coisa é essa, porque na hora que você faz isso, você humaniza o confronto, humaniza o conflito. Porque antes de fazer isso,
É mais fácil eleger o outro como o inimigo e o causador do seu sofrimento. Você não se coloca na história. Uma primeira forma de se colocar na história é entender qual é a necessidade humana, justa por ser humana, que eu tenho e que foi agredida. E aí então pode haver um diálogo em de necessidades e frustrações e não um embate acusativo mutuamente, como normalmente acontece nos casos de raiva. Então, a segunda grande habilidade é extrair o significado da experiência enquanto ela ocorre. A primeira é a consciência. Vocês vejam que isso eu estou descrevendo faculdades que nós temos naturalmente. Para lidar com emoções destrutivas, é bom tomar consciência dessas faculdades que normalmente nós atuamos com um grau relativo de consciência e aprofundar isso, explorar isso, desenvolver mesmo a sua habilidade de autoconsciência, a sua capacidade de retirar significados. A terceira habilidade é a habilidade relacionada eu já falei um pouco dela, relacionada à captação do significado, que é como você comunica. Lidar com sentimentos venenosos envolve um momento delicado, que é como você vai comunicar isso para o mundo para resolver o conflito que acontece no aqui e no agora. A tendência natural é ir para a agressão, no caso da raiva, no caso do medo ou de qualquer frustração. Apenas que a agressão, ela tende a explicitamente eleger o inimigo fora. Não é construtiva porque ela tende só a provocar a mesma coisa no outro. Mas quando a comunicação vem de maneira a colocar a situação em termos de como uma pessoa se sente com aquilo, o que a situação está significando, pode resgatar a consciência do oponente. Isso pode resgatar a consciência do oponente, pode humanizar o oponente, humanizar o encontro. Então, a habilidade da comunicação, do compartilhamento do sentimento, da responsabilização, da autorresponsabilidade pelo que se passa. Porque justamente o que costuma acontecer é que a responsabilidade pelo sofrimento é posta no outro. Nas tradições orientais, isso é tratado de um jeito muito interessante, mas muito radical. Porque quando acontece de alguém provocar em mim raiva, pela ótica normal, o outro é o culpado, né? E, portanto, o outro tem que ser punido pelo que fez em mim. Essa maneira oriental de ver diz que aquele que sofre tem responsabilidade pela qualidade do seu campo mental. A responsabilidade é dele. E, portanto, aprender a lidar com esse momento de confronto envolve assumir essa responsabilidade. Né? Quer dizer, eu me responsabilizo pelo que se passa comigo. E nem significa retirar a responsabilidade do outro, mas não jamais transformar o outro no inimigo. Porque aí significa assumir a guerra. Uma guerra que pode se prolongar até o fim de uma encarnação. Né? Como muitos de nós aqui temos essa experiência. Porque chega um determinado momento da acusação mútua em que não há mais escuta. Acabou a escuta. A ferida já está tão grande, tão profunda, que não tem mais escuta. E aí então a tendência é a perpetuação do conflito. Essa tendência pode ser revertida na hora em que a pessoa se responsabiliza pelo seu próprio sofrer. Eu assumo o que sinto, me responsabilizo pelo que sinto, entendo o significado que isso tem para mim e posso comunicar para aquele que é o coautor do conflito, né, o que se passa comigo numa postura construtiva. Então, essa habilidade do diálogo, ainda falando em termos de
funcionamento do homem natural é básica, muito, muito importante, né? Uma outra, também relacionada com isso, seria a habilidade do agir não compulsivo. O agir compulsivo, ele aniquila a consciência, é pura reação. Não é possível, dentro do agir compulsivo, utilizar a experiência do sofrimento não só como uma forma de limpeza de si próprio, atuar, uma escolha pela desintoxicação de si mesmo, pela liberação do sofrimento, como inevitavelmente vai apenas perpetuar o estado de confronto. Então, o agir compulsivo significa o aniquilamento da consciência. Tentar manter a consciência desperta em meio à reação natural de defesa, para dar tempo de encontrar o significado da experiência, dar tempo de que uma outra instância de você mesmo, que não seja a emoção, que é a presença, a consciência do que se passa, compareça naquele momento, dá tempo para que a experiência possa ser assimilada, para que a resposta seja consciente. Pode ser extremamente complicado e difícil em algumas situações o agir não compulsivo. E o tempo todo acontece naturalmente que as nossas atitudes no meio da dor sejam vou chamar de compulsivas, imediatas. Para alguns temperamentos é quase impossível tentar segurar. E o tentar segurar tem um efeito colateral. Não há problema em segurar uma emoção quando o fluxo ocorre. O problema é quando isso vira um hábito e a única coisa que o indivíduo pode fazer. É um aspecto da relação repressiva com as emoções que o Freud já tinha estudado e que provoca um efeito destrutivo no sistema, porque a energia é paralisada. A energia tende a cumprir o seu fluxo. Veio a agressão, veio o sentimento de ser agredido, a tendência natural é a agressão. Se a única coisa que a pessoa consegue fazer é cortar o fluxo, ela começa a interromper até a sua saúde física. Aquela energia vai desconectar e vai passar para todo lado. Então, a repressão não pode ser um modo habitual de lidar com a emoção, jamais. Jamais. A melhor maneira de lidar com a emoção é deixar que o fluxo se cumpra, porque tem um fluxo a ser cumprido. Às vezes, com as habilidades anteriores, da consciência, da capacidade de pegar o significado e da boa comunicação, você deixa que esse fluxo venha e se cumpra de uma forma transmutada ali, na hora. A energia vem e se cumpre e ela se realiza na hora que você fala, que você comunica. E se a comunicação tiver escuta do outro lado, o que era um sofrimento pode se transformar num encontro. Mesmo quando não se torna um encontro, é preciso ter muito cuidado com a canalização desse fluxo emocional, chegando até a comunicação, porque pelo menos um se alivia, que é você, né? Que é você. Você coloca. Se não for possível, se o outro nem está presente, existem muitas maneiras de você canalizar essa energia. A arte é talvez a mais fantástica, a mais maravilhosa, uma criação do espírito humano que transforma numa obra estética uma experiência sentida e que quando essa experiência sentida tem a ver com as emoções venenosas, essa obra se torna a verdadeira transmutação disso, quando a emoção é forte demais e não dá para fazer nada, né? De fato, algumas experiências são tão dolorosas, tão desorganizadoras, que só uma pessoa com muita habilidade, com muitas dessas habilidades, com muitas horas de voo no trato com as emoções venenosas, poderia chegar a fazer uma boa condução do fluxo energético. Em geral, nessas horas, talvez o melhor seja mesmo mudar o foco. Mudar o foco. Muitos anos eu resisti a essa ideia, até que eu vi que realmente é importante. Tem certas situações em que
você precisa, até por uma questão de autopreservação, conscientemente distrair-se. Isso tem que ser usado com consciência, porque é a mesma coisa que uma pessoa sem consciência faz para se livrar do seu sofrimento. Ela corta. Ela vai e corta. E como a gente já viu, se ela faz e corta, frequentemente ela desconecta da sua experiência honesta, com efeitos no seu sistema de saúde. Diferente é você fazer isso conscientemente. Eu não estou conseguindo lidar com isso agora, ficou forte demais agora, eu preciso acostumar um pouco mais o meu sistema a esse tipo de coisa, eu preciso de um refresco. Eu vou sair, né? Eu vou fazer outra coisa, eu vou... E aí é mesmo uma questão de regular, né? De regular. Porque se isso é feito como forma de fuga, você vai deixar lá um assunto mal resolvido, que quando você entrar em contato de novo com a pessoa, ou lembrar do assunto, vai voltar a mesma coisa. Então, não se trata de fuga, mas saber, como diz o I Ching, saber a hora da retirada. Saber a hora da retirada não significa abandonar a luta. Mas a hora em que você vai se reabastecer de equilíbrio, de harmonia, de outras energias, para poder solucionar o tema que ficou mal resolvido, né? E se você puder sair desse momento e, assim que for possível, iniciar uma ponderação a respeito do fato, entender o que aconteceu, compreender o sentido da coisa para você, a volta pode ser mais fácil. As nossas emoções venenosas, quase inevitavelmente, surgem nos encontros que não acontecem bem. Ou seja, o outro, em geral, a relação está envolvida nos dejetos emocionais que a gente acaba gerando. Uma coisa importantíssima também para lidar com isso é a habilidade de passar a ver sob a ótica do outro. Que na hora da confusão, na hora da energia pesada, você não dá conta de fazer. Mas se você tem consciência de como acontece todo o fluxo emocional, se você assume que é um trabalho que você faz conscientemente com você, saiba disso, que em algum momento vai ser necessário fazer a difícil tarefa de transitar da minha ótica para a ótica do outro. Que tarefa difícil em certas situações. Mas sem essa capacidade de olhar pela ótica do outro, é mais difícil humanizar e permitir o encontro. Porque o encontro só surge, o bom encontro só surge quando tem compreensão mútua. E esse é um aspecto importante da compreensão. Muito difícil e frequentemente todos nós caímos nessa impossibilidade. Agora a gente entra na segunda maneira. A primeira maneira dos budistas é depois, né? Então tá, eu vou refletir sobre o que aconteceu. Qual é o objetivo? Ter um entendimento claro do efeito daquilo em mim. Se o entendimento meu é claro sobre aquilo em mim, eu tendo a ficar menos predisposto a querer viver aquilo de novo. Naturalmente, vai havendo uma indisposição para entrar naquele tipo de experiência. Portanto, a reflexão, a conclusão posterior é essencial. Não deixar passar o momento, porque a reflexão vai ter um efeito a longo prazo. A segunda forma é na hora que surge a emoção. Um trabalho de desintoxicação no exato momento do surgimento dela. Essa já é muito mais complicada, exige muita reflexão da primeira parte, né? Porque ela depende totalmente do nível de familiaridade que você tem com seus processos internos. Depende daquelas habilidades. Habilidade de autopercepção, depende da habilidade basicamente de autopercepção. Se há habilidade suficiente, você pode ver o surgimento da emoção no agora. E a dificuldade maior desse estilo de desintoxicação é que você vai precisar estar com a emoção, fazer a meditação da emoção, entrar nela, né? Entrar nela. Um monge usava uma imagem bela para isso. Ele dizia o seguinte: se você vê uma nuvem escura vindo no horizonte,
dá a impressão que aquilo lá é uma massa, às vezes meio assustadora, que vem trazendo uma tempestade, né? Mas se você pudesse pegar um planador e entrar na nuvem, você vê que aquilo lá é vazio. Aquilo que parece tão real e tão concreto de fora, por dentro, é vazio. Então, a experiência da energia da emoção, na hora que ela ocorre, estar dentro dela, ficar em contato com ela enquanto ela ocorre, é muito interessante. Quem fizer isso vai descobrir, desde que esteja com emoção que permite esse tipo de exercício, vai descobrir que está em contato com a emoção, consciente do que ela é como energia dentro de você, no simples estar em contato com ela, se a consciência está desperta, em contato com a emoção, ela já vai se transformando. Ela própria já vai se transformando. Assim, não existe uma substancialidade absoluta que toma totalmente a sua consciência. Por quê? Porque ela só toma a sua consciência quando a sua consciência apagou. Ou seja, você e o seu hospedeiro se tornaram uma coisa só. Você e o seu hóspede se tornaram uma coisa só. Você está hospedando aquela energia dentro de você. É uma energia que vem, digamos assim, vai sujar em alguma medida a sua casa. Sujar no sentido das toxinas que a gente está falando. Porém, se existe a presença, se existe a consciência, né? Consciência de que há um hóspede dentro de você e que ele vai cumprir um fluxo. E a consciência pode estar desperta, ou seja, o hospedeiro não se retira da casa, mas permanece na casa. Então o hóspede pode cumprir o seu fluxo e sair. Eu chamo isso de meditação das emoções. Às vezes é muito complicado, mas quando a gente consegue fazer essa experiência, é realmente fantástico. E agora, para finalizar o nosso encontro, eu queria abordar como os tibetanos trabalham o antes do surgimento das emoções venenosas. Antes significa criar um campo onde não haja ambiente para o surgimento das emoções venenosas. Existe uma intersecção entre esse terceiro modo e o segundo modo, que é a questão do antídoto. Dizem os tibetanos chamam isso de antídoto. Para cada emoção venenosa existe o seu antídoto. Essa mesma ideia existe num dos mais importantes textos hindus, os Yoga Sutras de Patanjali, onde Patanjali, num sutra, recomenda ao estudante, ao meditador, que se ele percebe uma tendência perturbadora na sua mente, gerar uma meditação no tema oposto. Então, para cada experiência de dor, para cada veneno, a nossa habilidade, essas nossas habilidades, precisam encontrar qual que é o antídoto. Por exemplo, vamos abordar a inveja. O que é inveja? Inveja é o sofrimento que eu tenho porque o outro tem ou experimenta algo que eu gostaria de experimentar e não tem. Ele é um privilegiado, eu sou um desprivilegiado, né? Toda a sorte está com ele e essa sorte não está comigo. Valeria a pena meditar sobre como é bom para todos os seres humanos viverem coisas boas. Meditar, por exemplo, que todo ser humano busca a mesma coisa. Que eu tenho todo o direito de desejar viver aquilo que o outro vive. Ele tem todo o direito de viver o que ele vive. Todos nós buscamos a mesma felicidade. Se todos nós buscamos a mesma felicidade, eu poderia ajudar os outros a serem felizes como gostaria que os outros me ajudassem a ser feliz. Se eu busco a felicidade dos outros,
por que não me congratular ou compartilhar da felicidade do outro em ter aquilo que ele tem? Então, para a inveja, pode ser que para alguns de nós, meditar sobre a busca da felicidade de todos os seres humanos, pode ser que isso seja suficiente para neutralizar a experiência da inveja. Por quê? Você está buscando mudar o seu jeito de entender, seu jeito de ver. Na medida em que você e cada um vai precisar buscar o antídoto, né? Tá certo. Para a inveja, o grande antídoto seria o egoísmo. Você sugere algum outro? Qual seria um bom antídoto para a inveja? Capacidade de compartilhar, né? Então é resgatar a qualidade do compartilhamento. Poder ser feliz com, né? Ao invés de precisar ser feliz em detrimento do outro, né? Compartilhar, ser feliz com. Então, assim, na medida em que você passa a refletir sobre esses valores e começa a assimilar esses valores, segundo Patanjali, segundo minha experiência pessoal, eu acho que de vários outros aqui, você começa a criar um campo que vai ficando antagônico àquela vibração do sofrimento. Então, trabalhar sobre os opostos, descobrir o antídoto, né? Para o medo, um primeiro antídoto poderia ser simplesmente a coragem, meditar sobre a coragem. Mas um mais profundo poderia ser o desapego. Um mais profundo poderia ser um desapego em relação à própria vida, mais complicado. Como eu disse no começo, não tem receita de bolo. O importante é entender o princípio, né? Que se você trabalha com o oposto, acha o oposto, você começa a trabalhar meio... No nível das vibrações, você acaba fazendo com que o campo da sua mente dê lugar àquilo que falta, né?